students, how are you? I'm teacher Andrea and you are welcome to this class. Vocês são todos bem-vindos a essa aula. Pega aí seu material, se organize que a nossa aula já vai começar. Vamos falar um pouquinho sobre os objetivos dessa aula? Veja, é analisar e reconhecer a importância da língua inglesa a fim de compreender as suas contribuições para o desenvolvimento das ciências, da economia, da política e da cultura no cenário mundial. Veja, vamos falar da importância da língua inglesa. E aí eu pergunto para vocês, quais são as contribuições da língua inglesa para o mundo? Já pararam para pensar nisso? Você acha importante aprender inglês? Qual é a sua opinião a respeito? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso durante esta aula. Eu começo trazendo para vocês a imagem de um vídeo, tá? Na verdade, this is a TED Talk by an English teacher called Patricia Ryan. Vocês sabem o que é uma TED Talk? Vou explicar para vocês. TED é o nome de uma organização sem fins lucrativos. Ela promove palestras curtas sobre algum tema relevante e importante de ser compartilhado. Então, o talk ali é de conversa, né? Então, é como se fosse assim uma conversa curta sobre algum tema importante. Então, nessa TED Talk aqui, quem vai falar é a teacher Patricia Ryan. What is the name of this TED Talk? Qual que é o nome dessa TED Talk, desse vídeo? Aí, nós temos aqui, né, no cantinho da imagem, o nome do vídeo. Don't insist on English. Não insista no inglês. Vamos lá, então, ó. Do you believe Patricia Ryan thinks it's a good idea to have English as the only language of silence? E aí, o que você acha com esse título, né? Não insista no inglês, que é o título do vídeo. Você acha que a teacher Patricia Ryan acha que é boa ideia ter o inglês como a única língua da ciência? O que você pode imaginar com esse título? Outra coisa, what makes you think so? O que te faz pensar isso? Então, nós vamos ler um pouquinho aqui sobre esse vídeo. Read the video transcription and identify the main ideas of this excerpt. Então, nós vamos ler um trechinho dessa transcrição do vídeo. Você pode assistir o vídeo, eu recomendo que vocês assistam, digitando o nome do vídeo, ou então você pode acessar nesse endereço, colocando esse endereço ali no seu navegador. O trecho que a gente vai ler, a transcrição, tá do minuto 4:26 até o 6:54, mas se você quiser assistir o vídeo todo também não tem problema. Vamos lá. Acompanhe comigo a leitura. Enquanto eu estiver lendo, eu gostaria que você prestasse atenção nessas expressões que estão em negrito, tá bom? E tentem também prestar atenção ali qual é o assunto principal desse texto, certo? I hear you say. Então, ela já começa com uma expressão, né? Dizendo ali, eu escuto você dizer. What about the research? Is all in English. So the books are in English, the journals are done in English, it fits the English requirement, and so it goes on. I ask you, what happened to translations? If you think about the Islamic Golden Age, there was lots of translation then. Veja só, então nesse trecho, ela está dizendo assim, eu escuto você perguntar, né? Eu escuto você dizer, e sobre as pesquisas? Está tudo em inglês, os livros estão em inglês, os jornais científicos de divulgação científica são feitos em inglês. E aí ela diz assim, isso alimenta a exigência de se ter inglês. E vamos adiante. Eu pergunto a você, o que aconteceu com as traduções? Né? O que aconteceu com as traduções? Se você pensar, né, sobre a era de ouro do islamismo, havia muitas traduções. Então, vamos falar um pouquinho agora do contexto histórico, né? O que é isso, professor, essa era de ouro islâmica? Essa era aconteceu lá do século
VIII até mais ou menos o século XIII, e alguns historiadores dizem que vai até o século XV, foi uma época em que o islamismo ele se desenvolveu bastante em diversas áreas, principalmente na ciência. E nessa época existiam então muitas traduções das descobertas científicas, certo? Então é disso que ela trata aqui. Ela fala o que aconteceu, né? O que aconteceu com as traduções daquela época, que naquela época tinha muitas e hoje não tem mais. Continuando. Now, don't get me wrong. Olha só, ela diz assim, agora, não me leve a mal, não me entenda errado. I'm not against teaching English. All you English teachers out there. I love it that you have a global language. We need one day more than ever. But I'm against using it as a barrier. This system equates intelligence with knowledge of English, which is quite arbitrary. Olha só, ela está dizendo aqui para nós assim, não me leve a mal, não me entenda errado, mas eu sou contra. Eu não sou contra ensinar inglês. Temos vários professores de inglês por aí, né? Eu adoro que se tenha uma língua global. Nós precisamos dela hoje em dia mais do que nunca. Mas eu sou contra usar a língua inglesa como uma barreira. Esse sistema, ele iguala a inteligência com o conhecimento de língua inglesa, que é muito arbitrário. Então, ela não é contra se ensinar inglês ou se aprender inglês. O que ela é contra é que o inglês seja uma barreira para os cientistas. É isso que ela está dizendo nesse trecho. Continuando, então. And I want to remind you that the giants upon whose shoulders today's intelligence stand did not have to have an English. They didn't have to pass an English test. Case in point, Einstein. He, by the way, was dyslexic, but fortunately for the world, he did not have to pass an English test. E ela começa com uma expressão ali que está em negrito, né? E eu quero lembrar vocês de que os gigantes que carregam os inteligentes de hoje, né, a inteligência de hoje, que carrega nos seus ombros toda a inteligência de hoje, eles não tiveram que aprender inglês. E aí ela cita um exemplo ali, ó, case in point, o caso em questão, o Einstein. Então ela dá ali um exemplo. Ele era disléxico. By the way, quer dizer, aliás, o Einstein, ele era disléxico. Mas, felizmente, para o mundo, ele não precisou passar em um teste de inglês. Continuando. Because they didn't start until 1964 with TOEFL, the American Test of English. Então, ele diz que o Einstein não precisou passar nos testes de inglês porque eles começaram, né, a acontecer lá em 1964, quando começou a ter o TOEFL, que é um teste de proficiência em inglês. Então, as pessoas precisam passar nesse teste, é um teste americano, para que você possa comprovar que você consegue se comunicar em inglês. Now it's exploded. E hoje esse teste explodiu, né? E aí ela continua dizendo, and millions of students take these tests every year. Now you might think, you and me, those fees aren't bad, they are okay, but they are the prohibitive to so many millions of poor people. So, immediately we are at them. Então, ela está dizendo que hoje em dia milhões e milhões de estudantes fazem esse teste pelo mundo. E que essa taxa, né, de milhões e milhões de estudantes não é ruim. Ela é boa. Só que ela diz o quê? Mas ele proíbe que milhares de estudantes pobres tenham acesso, né, consigam ir adiante. Então, ela rejeita esses testes por causa disso. Ela considera que ele é uma barreira, né? Impede que muitas pessoas que não têm condição de pagar esse teste, de estar preparado para isso, consiga ir adiante nas pesquisas na ciência. Então, vamos lá. Vocês vão fazer agora o exercício number 1. Write yes for the 3 statements that describe the main ideas in this excerpt, or no for the others. Então, vocês vão marcar sim
para 3 frases que expressam a ideia principal do texto. E 2 vocês vão marcar não, porque ela não corresponde à ideia principal do texto. Então, é só pôr sim ou não ali na frente da frase. Vou dar um tempinho para que você possa responder aí no seu caderno e já voltamos para conferir. Conseguiram identificar as 3 frases ali que traz o objetivo principal do texto, a ideia principal do texto? Nós vamos conferir agora. Having English as a global language is bad. E aí? Não, né? Ela não está dizendo que ter inglês como uma língua global é ruim. Bad ali quer dizer ruim, né? Não quer dizer isso. Mas na B, the scientific road needs more translation. E aí agora, né? O mundo científico precisa de mais traduções. Essa é uma das ideias ali do texto. E é assim, ela diz, né? O que houve? O que aconteceu com as traduções que tinham antigamente? Ela sente falta disso. Ela acredita que hoje deveria ter mais. Knowing English is different from being intelligent. E aí, conhecer inglês, saber inglês é diferente de ser inteligente. Ela diz, né? Essa é uma das ideias do texto. Vamos ver? Yes, claro, né? Ela diz que a gente não pode comparar uma pessoa, dizer que ela é inteligente ou não, porque ela sabe falar ou não inglês. Anyone can pay for an English test. Ninguém pode pagar por um teste de inglês. Vamos ver? Não, né? Não é isso que ela está dizendo. Ela está dizendo que muitas pessoas não podem pagar, mas não são todas, né? English shouldn't be used as a barrier. O inglês não deveria ser usado como uma barreira. E é assim, ela diz isso no texto, ela não é contra se ensinar inglês e aprender inglês, ele só não pode ser uma barreira para a ciência, conforme a opinião da palestrante, da professora que faz a palestra. Number 2. What are the definitions for the highlighted expressions presented in the test? Aí, eu pedi para que vocês prestassem atenção durante a leitura para as palavrinhas, as expressões que estavam em negrito. E agora a gente vai ver qual é o sentido que essas palavras têm dentro do texto. É o que vocês vão fazer na atividade 2. Eu coloquei aqui 3 expressões para vocês. I hear you say. Eu escuto você dizer. Segunda, I ask you. Eu pergunto a você. Now don't get me wrong. Agora, não me entenda errado. Nessas 3, você vai colocar ali qual é correspondente a esse significado, a esse sentido. Qual que eu uso para sad when you think someone might not understand what you say or be upset by it? Para dizer quando, ele pode ser dito quando você acha que alguém pode te entender errado ou pode ficar chateado com isso, com aquilo que você vai dizer. Used for saying what you think someone's opinion will be so that you can give your reaction to it. É usado para dizer quando você vai usar para dizer assim, você imagina qual é a opinião da pessoa, que a pessoa vai dizer, e você já dá uma reação a essa opinião que ela vai dar.
Used before or after a question and one wants agreement or sympathy. Usado antes ou depois de uma pergunta, quando você quer concordar ou simpatizar com alguma ideia. Certo? Vou dar um tempinho para que você possa responder aí no seu caderno. Let's check the answer. Vamos lá conferir então. Qual que vocês colocaram ali quando você quer dizer alguma coisa, né? Mas você tem medo que a pessoa possa te entender errado ou ficar chateado com aquilo que você vai falar. Now don't get me wrong. Agora não me leve a mal, ó. Já estou prevendo que alguém pode ficar chateado com aquilo que eu vou dizer, né? Qual que a gente usa para falar sobre a opinião que alguém possa ter sobre um determinado assunto e eu já quero ter uma reação ali antes disso? I hear you say. Eu escuto você dizer, daí eu já digo, ó, você está pensando isso, eu imagino que você vai dizer isso. Letra C. I ask you é usado antes e depois de uma pergunta, né? Quando eu quero agradar ou me simpatizar. Então eu digo assim, ó, eu pergunto para você. Próxima, letra D. Agora são essas três expressões. I'm against, eu sou contra. I want to remind you that, eu quero te lembrar que. Case in point, o caso em questão. Qual que a gente vai usar? An example of the situation or behavior that you are talking about. Para exemplificar uma situação que você está falando. If you think something such as a plan, policy or system is wrong, bad or stupid. Alguma coisa que você acha, por exemplo, um plano, a política ou um sistema que você acha que está ruim, que é estúpido, que está errado. Qual expressão você vai usar? Used for warning someone or bring something to their attention, especially something that they already know. Para chamar a atenção de alguém sobre alguma coisa que já foi falada. Qual que você pode usar? Vou dar um tempinho aí para que você possa responder. Vamos conferir a resposta? Vejam lá, ó. Quando eu quero dar um exemplo, no caso do texto, ela citou o exemplo de Einstein, né? Então, ela usou case in point, o caso em questão. I'm against, a gente usa quando eu quero, né, colocar uma ideia contra algum plano, contra alguma coisa que eu acho que não tá legal. E I want to remind you that, eu quero te lembrar que, veja, eu quero chamar a atenção para alguma coisa que eu já disse antes. E aí eu digo, I want to remind you that. Letra G, agora, by the way e fortunately.
Qual dos dois a gente vai usar? Used for saying that a remark is not relevant to the main subject to your conversation. Quando você quer dizer que alguma coisa não é tão relevante para aquele assunto da conversa. E a letra H, used to emphasize that something good has happened, especially because of good luck. Quando você quer enfatizar que alguma coisa boa aconteceu, especialmente por causa da sorte, de uma boa sorte. Responda aí no seu caderno, eu já volto. Let's check? Vamos lá conferir então. Nós usamos by the way, ó, quando eu quero falar de algo que não é muito relevante ali para aquele assunto da conversa. E o fortunately, quando eu quero enfatizar que alguma coisa foi boa, né? Alguma coisa boa aconteceu, quer dizer, felizmente. Aí nós temos aqui uma atividade para você votar. Você vai pensar a respeito. Imagine you work for a very important research center that has been going through some financial problem, which means you don't have enough money to spend on trifles. You have to hear a new research and after going through several CVs, you are in doubt between the following applicants. Veja só a situação. Imaginem isso junto comigo. Vocês trabalham num centro de pesquisa que está passando por algum problema financeiro. E aí você precisa contratar um funcionário, né? E aí você vai analisar os currículos e ficar em dúvida entre dois funcionários. E agora vocês vão votar qual que vocês escolheriam. Number one. A very famous and experienced Russian scientist who doesn't speak a word in English. Olha só, um cientista russo, experiente, mas que não fala uma palavra sequer em inglês. A segunda opção, a young and dedicated researcher who doesn't have much experience in the field, but speaks fluent English. A segunda situação é, então, um pesquisador dedicado, jovem, não tem muita experiência na área, mas olha só, ele fala inglês fluentemente. Qual dos dois você escolheria? Vote one or two, faça a sua votação, a sua escolha e justify your choice. Justifique aí a sua resposta no caderno. Nós já voltamos. Registrou o seu voto? Colocou a sua justificativa? Fiquei curiosa para saber. Mas você pode enviar lá para o seu professor para que ele possa saber aí qual foi a sua resposta. What did we learn today?
Nós aprendemos que as contribuições da língua inglesa para o mundo, né? Quais são as contribuições dela? Por exemplo, para ler os melhores jornais e revistas, participar de encontros internacionais importantes e ter um bom currículo, é essencial saber esse idioma. Nós temos aqui então as referências do material para essa aula e agradeço muito a atenção de vocês. Obrigado por ter ficado comigo até o final. Um beijo, até mais!